Essa semana me fizeram uma pergunta interessante. Me questionaram do porquê as primeiras vacinas para a Covid-19 ficaram prontas de forma tão rápida, em apenas 1 ano e 8 meses, em comparação com as vacinas clássicas, que em média demoravam cerca de 15 a 20 anos para serem construídas. E aí, vocês sabem a resposta? Então fica com a gente até o final desse vídeo para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a construção de vacinas e o que foi realmente que aconteceu. Pessoal, eu lembro que na época da pandemia eu fui questionado muito sobre isso. Algumas pessoas falavam que não iriam tomar a vacina porque não queriam ser cobaias da vacina. Ninguém é cobaia num teste de vacinas. Aquelas pessoas que participam dos ensaios clínicos, dos testes clínicos, são considerados pacientes voluntários. Então são indivíduos que assinam um termo de consentimento livre e esclarecido para ficarem cientes justamente de como a pesquisa ela vai estar funcionando. Outros questionaram basicamente se as etapas da construção da vacina estavam sendo puladas, e isso não aconteceu. Se a gente for analisar a linha do tempo de construção de uma vacina, essa linha do tempo ela vai ser dividida entre os ensaios pré-clínicos, os testes de bancada e os testes utilizando modelos animais, e aí depois a gente entra nos ensaios clínicos, que são divididos em fase 1, fase 2 e fase 3. Onde basicamente a gente vai aumentando o número de indivíduos que são voluntários e em cada etapa dessa a gente analisa a vacina com relação à sua segurança e à sua eficácia. Depois de tudo isso ser comprovado, a gente entra então numa fase 4 ou fase de monitoramento. Liberam então a vacina para o mercado, que já pode ser disponibilizado, mas a população ainda segue sendo observada. Todo esse processo demora cerca de 15 a 20 anos para ser concluído. Entretanto, na vacina da Covid-19, a gente teve um processo extremamente acelerado. Será que alguma dessas etapas foram puladas? A resposta é não. A gente deve levar alguns fatores em consideração. O primeiro, era uma emergência mundial, uma pandemia. A maioria dos laboratórios, dos principais laboratórios do mundo, trabalharam em parcerias para que a gente tivesse um imunizante sendo construído em tempo hábil. O segundo ponto principal que a gente também deve levar em consideração é que cada etapa da vacina foi realizada sem ser pulada, mas algumas etapas foram realizadas de forma simultânea. A gente teve os ensaios pré-clínicos sendo realizados junto com os testes clínicos de fase 1 em seres humanos e os testes de fase 2 sendo realizados junto com os testes de fase 3 nos ensaios clínicos. Tudo isso tornou o processo também muito mais rápido e muito mais célere. E o terceiro ponto que a gente tem que levar em consideração são as plataformas utilizadas para a construção dos principais tipos de vacinas, que são plataformas que já existiam. Então, diante desses 3 pontos, a gente consegue observar o porquê das vacinas contra a Covid terem sido construídas de forma tão célere. Lembrando que as vacinas salvam vidas e a gente tem um grande histórico de sucesso vacinal, inclusive aqui no Brasil, com relação à construção de vacinas anteriores. Ciência salvando vidas. Valeu, gente, compartilha esse vídeo, segue a gente nas redes sociais e vamos divulgar ciência.